pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que todo mundo tenha chegado legal. E vocês, Seiti, Diego, como é que vocês estão? Super animados aqui. Super animados também, Madu. Obrigado a todo mundo que veio. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Espero que a gente possa agregar alguma coisa. Obrigado a todos os organizadores e todos vocês que estão comparecendo aqui. O que a gente está fazendo é muito importante. Boa, boa. Bom, para a gente começar, né, tem pouco tempo e o Diego fala demais, né? Então a gente tem que dar uma agilizada aí no processo. Pessoal, antes da gente falar sobre como foi o processo de vocês de começar a educar sobre Bitcoin, eu queria entender da visão de vocês o que significa Bitcoin para cada um. Seiti, larga a água aí, vamos falar. Vamos... Eu vou pedir uma interação. Por gentileza, todo mundo levanta a mão. Bacana. Então, agora que todo mundo já levantou a mão, agora abaixa a mão apenas as pessoas que já se consideram experientes com o Bitcoin. Quem está começando a jornada de aprendizado, mantenha a mão levantada, por favor. Eu acho que eu sempre vou saber só 1% de Bitcoin a minha vida toda. Bacana, manter minha mão também levantada. Então, a gente realmente tem muita coisa para aprender. E é por causa disso que eu solicitei para os organizadores aqui para pegar um bloco de 3 horas. A gente vai começar falando desde o começo de Aristóteles, as características do bom dinheiro, vamos passar pela civilização de Lídia, as primeiras moedas, os primeiros meios criptográficos, passar por todos os ciclos econômicos. A gente vai entrar aí no gerenciamento de nodes, chave pública e privada, como escalar o Bitcoin. Então, veja. Mais umas 6 horas aí do Diego falando sobre o Lightning Network. Eu acho que quando a gente tem uma abordagem assim... Quando a gente tem muito conhecimento e quer tentar ser o mais fiel possível e dar todos os detalhes, nós acabamos, de uma certa maneira, realizando um desserviço para quem está nos ouvindo. Por quê? Porque numa conversa, numa conferência, ou às vezes num podcast, num vídeo de YouTube, a pessoa está no meio da correria do dia a dia, sabe? Às vezes ele está no trânsito, fala assim, em vez de eu ficar escutando alguma coisa, uma frivolidade, vou tentar aprender alguma coisa legal aqui. E se de repente, pum, você começa com um conteúdo que é demasiadamente técnico, detalhado, pesado, acaba alienando as pessoas. Para quem quer um conhecimento mais detalhado, profundo, existem o quê? Existem livros, existem treinamentos, cursos capacitantes, existem documentação técnica e tem também colocar a mão na massa. Para que a única maneira de você realmente aprender tudo isso é instalar uma carteira, receber SATs, enviar, você vai fazer o backup, eventualmente você vai perder o equivalente aí, começa brincando com R$5, se você perder na hora de recuperar uma carteira, você está aprendendo. Então, essa é uma maneira de você realmente aprender. Quando a gente está conversando, eu acho que a gente tem que ter um cuidado na gentileza, na maneira como a gente transmite esse conteúdo. Boa. Só fechando a sua fala e passando para o Diego, como é que você vê o Bitcoin para você e como foi esse processo de iniciar a evangelização? Porque, assim, a gente está com alguém que está há 18 anos no YouTube e a gente está com alguém que chegou um dia desse na bolha e já se tornou um fenômeno. Então, como é para você isso? E a gente está com alguém que nasceu há 18 anos atrás também. Brincadeira, Madu. Não tenho culpa se vocês são idosos. A verdade é que, construindo sobre o que o Arata falou, a gente estava comentando no backstage que o pessoal me conhece um pouco pela Lightning, mas a verdade é que o post mais curtido no meu Twitter até hoje é por uma larga margem, e há um tempo, quando eu tinha talvez metade dos seguidores, é sobre como tirar Bitcoin da corretora. Então, eu acho que tem um grande valor a ser explorado na base de conhecimento do Bitcoin, que pode ser interpretado como se fosse uma pirâmide do conhecimento, que vai desde como você exercer os primitivos da moeda, que é quando você aprende a fazer a própria custódia, que a gente estava ouvindo falar aqui agora, de uma das grandes magias do Bitcoin foi fazer o deploy em larga escala de criptografia de chave pública, né? Antes do Bitcoin, quem usava isso em larga escala era o Departamento de Defesa americano. Então, e quando você faz isso gera uma sequência de conhecimento que começa a cair como um dominó na cabeça da pessoa, que é isso que eu digo no meu post, que quando você exerce a própria custódia, você reforça o supply cap. Sem custódia, no supply cap, você, na verdade, permite a reserva fracionária do Bitcoin e torna zero o seu papel
revolucionário nesse sentido. Então, o Bitcoin ele é restrito aos 21 milhões enquanto você puder exercer esse primitivo da autocustódia. Então, você que quer começar a produzir conteúdo por agora, eventualmente você vai encontrar o seu nicho. Tá? Isso é natural que aconteça, algo que te faz brilhar mais o olho, algo que você entenda mais, mas não esqueça que como produtor de conteúdo há uma base a ser explorada que, se bem feita, pode te dar muito retorno. Então, para dar uma noção para vocês, esse meu post foi uma tradução que teve 1.800 curtidas. Os posts na Lightning normalmente dão 100, 100 e poucas curtidas. E se eu pudesse ainda complementar nessa jornada do educador do Bitcoin, uma coisa que me fez perceber que tem muito valor para quem está começando é que nós temos uma parte do nosso cérebro chamada amígdala. Não é a da garganta, mas aquela responsável por atentar a coisas ruins. Você é treinado pelo seu cérebro a procurar o que está dando errado, ao que vai te matar, ao que vai te comer, e a ignorar o que é bom, ignorar o passarinho cantando. Isso como é que se aplica no Bitcoin, como é que se aplica para vocês que estão falando sobre isso agora? O Bitcoin ele pode ser mágico, mas lembra, o que é bom a gente é treinado a ignorar. A gente é treinado a prestar atenção pela natureza no sistema Fiat derretendo e te empobrecendo. A gente é treinado a perceber que a sua família, depois de 30 anos, não conseguiu acumular como gostaria porque a sua moeda foi derretida. Então, um post que repercutiu muito bem recentemente foi, vendo um evento do Bitcoin Amsterdã como esse, eu comecei a anotar palavras-chave de como que o sistema Fiat é insustentável. Desenhado para colapsar, colapsa há 5.000 anos, dívida global 400 tri, PIB 100. Diego, vamos passar para outro assunto, que já é o assunto do sistema Fiat, que é uma coisa que eu queria comentar com vocês. Você iniciou falando sobre como é interessante a gente mostrar para as pessoas como é o Bitcoin na prática, utilizar uma wallet, abrir e tudo mais, e passou para a parte do sistema Fiat. E aí eu queria entrar num ponto com vocês que é o seguinte, como que é você tentar explicar para alguém a diferença entre o Bitcoin e o sistema tradicional? Porque quando você mostra para uma pessoa, por exemplo, olha aqui a carteira Lightning, é super fácil de usar. Daí ela fala, legal, é igual o Pix, né? E aí você fica tipo, não tem nada a ver. E aí vem para essa parte que você falou do nosso cérebro sempre olhar para o lado negativo. Então você sempre olha, beleza, eu tenho o Bitcoin, mas qual que é a diferença dele para o sistema Fiat? Então, qual que é a diferença dele para o Pix? Essa é a única utilidade que essa moeda tem, então não é útil para mim. Então, como que vocês desmistificam isso na cabeça das pessoas? Vou fazer uma nova pergunta para vocês, de novo, da questão de levantar a mão. Levanta a mão, por favor, quem já ouviu falar em efeito Cantillon ou a palavra cantilionário. Bacana. Agora, continua com a mão levantada. Gente, quem entre vocês conseguiria explicar o que é isso para uma pessoa que nunca ouviu falar nisso em 2 minutos? Então, veja, quando eu falei no começo sobre a importância da gentileza, todos nós somos educadores. Eu sou um educador, eu falo de um para muitos porque eu tenho um canal de YouTube. Qualquer um de vocês também pode ser de um para muitos, abrindo um canal de YouTube, um perfil de Twitter ou qualquer outra mídia social. Mas, além disso, mesmo que você diga não quero ser uma pessoa usando redes sociais, você também é um educador dentro do seu núcleo familiar, dentro do seu círculo de amigos. Então, todos nós aqui estamos aqui porque nós temos um dever moral de saber transmitir as informações, como, por exemplo, essa ótima questão da Amador. Como você explicar o que é a diferença do sistema Fiat pro... Eu só vou fazer essa analogia do efeito Cantillon. Eu posso te falar o seguinte, imagina que você pega uma máquina que tem um botão mágico, eu aperto o botão, esse botão automaticamente duplica meu dinheiro. Então eu tenho 1 milhão, eu aperto o botão, eu vou ficar com 2 milhões, mas a máquina tem um efeito colateral. Automaticamente, quando eu aperto esse botão, o dinheiro de todo mundo também duplica ao mesmo tempo. Então, se o Diego tinha uma casa de 2 milhões que ele queria me vender, eu apertei o botão, o meu 1 milhão virou 2, e eu vou comprar com ele, só que o patrimônio dele também duplicou imediatamente a casa, eu falo, agora eu quero vender essa casa por 4 milhões. Esse seria um sistema, digamos, de altíssima eficiência, uma eficiência perfeita que não existe na vida real. Agora, se eu te digo que você vai encontrar uma máquina que tem um botão diferente, eu aperto o botão agora, o meu dinheiro duplica imediatamente, então de 1 milhão eu vou para 2, só que de todos vocês vai demorar 30 dias para o dinheiro de vocês duplicar e para a casa dele duplicar de preço.
eu aperto o botão, o meu dinheiro duplica, eu compro a casa dele, daqui 30 dias, todo o dinheiro de vocês também aumenta, a casa vai valer 4 milhões. Então, esse é um exemplo que a gente chama de efeito cantilhão, de explicar de uma maneira que é uma analogia imperfeita. Se alguém chegar e falar, eu sou professor de economia da universidade não sei onde, você falou um monte de bobagem. Sim, mas é apenas assim, é apenas simplificando, é apenas tendo gentileza com as pessoas que estão nos ouvindo, adaptando a linguagem, que a gente capta o interesse das pessoas emocional. Porque quando você escuta essa história do botãozinho que duplica, é um sistema perverso, que é o sistema que existe hoje na economia e que as pessoas utilizam e que é a causa do empobrecimento pelo qual os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Quando você entende isso emocionalmente, aí depois você vai atrás de livros, você vai atrás de cursos, você vai atrás de teoria mais detalhada. Mas eu acho que é um grande problema que nós temos na comunidade Bitcoin, e todos vocês que estão aqui hoje, são a elite intelectual desse país, porque vocês têm interesse no momento, vocês não estão aqui porque o Bitcoin está subindo de preço. Se vocês estivessem aqui por causa do preço, vocês não estariam aqui. Então, todos vocês que têm esse interesse, é necessário saber adaptar a linguagem para comunicar com a nossa audiência. Boa. Muito bom tudo que você falou, mas aí eu preciso te interromper para a gente apertar o botão e aparecer mais duas pessoas aqui, que é a Carol e a Cacá, que elas do Área Bitcoin já chegaram e vão entrar aí conosco. Bom dia! Oi, oi. Aterrissamos direto aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpem o atraso. É uma felicidade estar aqui conversando com vocês. Chegando aqui no meio, vou pegar o assunto bonde andando. Vocês chegaram numa hora excelente, porque é a hora que eu quero falar sobre Bitcoin versus criptomoedas. Vocês, assim, são as pessoas perfeitas para isso. Acho que a maioria que está aqui sabe que as meninas começaram como use cripto. E aí, do nada, assim, virou uma chavinha, instalou e virou Área Bitcoin. Conta pra gente um pouco disso e como foi esse processo para vocês de, primeiro, explicar para as pessoas a diferença entre um e outro e, segundo, se consolidar nesse mercado, porque, assim, vocês estavam no mercado cripto, agora é só Bitcoin. Como foi esse processo? O nosso processo ele foi como o de qualquer pessoa que chega agora no mercado, consome de milhares de fontes e é tudo muito misturado. Então, no início, a gente tinha essa mistura de conceitos na nossa cabeça. Então, conforme a gente foi se aprofundando, estudando cada vez mais, aos poucos, essa mistura que existe, e é muito forte ainda, não é fácil separar o joio do trigo, ela vai se desmanchando. Mas, ao longo de muito estudo, conversar com muitas pessoas e, principalmente, comparar. Eu acho que é essa comparação que a gente está lutando agora, produzindo conteúdo, ajudando a educar para conseguir diferenciar realmente Bitcoin das criptomoedas, né? E para nós foi muito natural esse processo, foi mais acelerado porque a gente vive Bitcoin e estava estudando isso 24 horas por dia, acordava e ia para o computador. Vai dormir com o celular na mão, computador no colo. Então, foi um processo um pouco mais acelerado que a gente enxerga que isso tende a acontecer com todo mundo, né? O que a Cacá acha sobre isso? Exatamente, eu acho que é um processo de amadurecimento das pessoas que chegam no mercado. Eu estava ouvindo agora, acho que o Seid estava falando sobre valorização, né? Eu acho que o mais comum é as pessoas entrarem nesse universo através de Bitcoin e criptomoedas no geral e pela especulação, pela valorização, querendo ganhar dinheiro. E aí, nesse processo, que é um processo bastante individual, você vai descobrindo, na verdade, as diferenças entre Bitcoin e criptomoedas. Quando você chega nesse ponto que você consegue diferenciar, você enxerga que Bitcoin é muito diferente de altcoins e que cripto replica muito do sistema fiat, aí você não consegue mais acreditar em altcoins. Você acaba virando uma chave dentro da sua cabeça e você vira, de fato, Bitcoiner, não. E a gente não queria continuar replicando o sistema Fiat. E foi esse o ponto. O que a gente está fazendo aqui? Se é para justamente ajudar a confundir as pessoas. E aí, quando a gente se deu conta disso, o que a gente está fazendo? Não. Quando essa ficha caiu, a gente mudou. Não, vamos mudar, vamos explicar para as pessoas, elas vão entender isso. E aos pouquinhos foi indo, e a gente ainda está nesse processo. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem enxergar o porquê dessa mudança, mas eu acho que isso pode inspirar outras pessoas também a conseguirem diferenciar um pouco.
Legal, legal. Achei muito interessante a trajetória de vocês, assim, só uma palavrinha, porque tinham muitos bitcoinheiros que falavam assim, caraca, velho, elas são muito legais e estão falando de criptomoeda. Legal, não sabia desse feedback dos backstages. Tipo, caramba, quando é que elas vão virar alguma coisa Bitcoin, sabe? Use Bitcoin, sei lá, e virou área Bitcoin, então foi um processo muito legal. E daí a Cacá falou sobre a individualidade de cada um dentro dessa jornada e sobre o que as pessoas pensam sobre Bitcoin. E ainda tem muita gente que pensa Bitcoin o ativo, né? Ah, é o ativo que valoriza, eu não sei o que, não sei o que. E o Diego falou um negócio muito legal antes da gente entrar, que para ele é uma coisa completamente diferente, assim. Então fala pra gente a tua visão de que Bitcoin não é só a moedinha que a gente vai usar e vai valorizar e não é o sistema fiat, ele é muito mais do que isso. Eu acho que uma boa forma de colocar a diferença do Bitcoin para altcoin é que o Bitcoin te permite colocar muito mais do que o seu portfólio nele. Ele tem características que te permite, em boa parte, viver para levar a palavra adiante, porque além de ocupar algumas porções, alguns nacos do seu portfólio, que primeiro chama a atenção do seu novo ouro, e aí depois você descobre que ele vai engolir fintech, depois você descobre que ele pode engolir um pouco da internet por conta das características da Lightning. Mas em algum momento você percebe que ele é uma revolução social, uma reorganização da sociedade, executivo, legislativo e judiciário reescritos. Eu gosto muito de falar isso. Ele é, da perspectiva do direito, a primeira geração dos direitos fundamentais no ciberespaço. E quem é formado em advocacia sabe, que os direitos foram feitos em gerações. A nossa primeira é o Bitcoin. Ele é uma espécie de, em termos de leis da física, o Big Bang do ciberespaço, que faz surgir a relação entre tempo e energia. Então, não tem outra altcoin que te permite, para além de engolir o seu portfólio, engolir a sua reflexão sobre como organizar o mundo de uma forma mais justa. Como organizar o mundo de uma forma a canalizar toda a energia do ser humano, livre de ruído e totalmente orientada para o desenvolvimento. Então, eu acho que você que quer levar a palavra adiante, você tem que entender que para você botar o coração, você tem que botar muito mais do que o dinheiro. O NGO é legal, é o primeiro passo, mas você tem que entender que ele vai além do seu portfólio. A gente está reorganizando a sociedade com um novo motor de desenvolvimento. E uma vez que você entende que há pouca coisa mais importante do que isso, você se permite não só falar, é muito mais do que dinheiro, sabe aquela propaganda do que não é só futebol? O Bitcoin também não é muito mais do que dinheiro, é redefinir o que é a verdade. A gente nunca teve a oportunidade de olhar para trás e ter certeza do que está escrito foi escrito por todo mundo. É a prensa de Gutenberg, os 50 mil livros da Biblioteca Americana. Foi escrita pelos vitoriosos. O Bitcoin é a humanidade escrevendo a sua história de uma forma irrefutável e verificável. Então, você produtor, entenda o Bitcoin como além da moeda mágica da internet, mas como uma causa pela qual vale a pena ser vivida, que botando o coração, eventualmente você vai ter o sucesso. Boa, muito bom. Vou complementar o... Eu acho muito boa essa pergunta que você fez. A Cacá ia falar primeiro, não? Vamos seguir a linha. Complementando o que o Diego trouxe aqui, sobre as pessoas enxergarem o Bitcoin além da especulação da moeda que valoriza e desvaloriza, eu acho que é justamente esse ponto que faz as pessoas ficarem. Porque as pessoas entram pela especulação, mas elas ficam depois que elas entendem o poder do Bitcoin. Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós educadores, de pessoas que já entraram nas tocas do coelho do Bitcoin, que todos nós somos vetores de conhecimento para outras pessoas que ainda não chegaram nesse ponto. É entender todos os benefícios que o Diego trouxe aqui, os benefícios do Bitcoin que o Diego citou. Então, a partir desse momento, a pessoa fica, mesmo em mercado de baixa. Vira um lifestyle, né? Perfeito. Vira um lifestyle. É porque o meu preço médio é uma vergonha, Porque como eu sou da turma de 2020, foi o entendimento mesmo de como que o Bitcoin funciona que não me fez... Eu juro para vocês, eu sou do mercado tradicional, tinha um portfólio mais diversificado que vocês podem imaginar. Faria Lima convertido. Faria Lima convertido. E não tem um dia que eu não durmo mais tranquilo com o Bitcoin do que eu dormia com tudo que eu tinha. Em posições, em dólar, em real, porque hoje eu durmo com a verdade. Antes eu dormia como um derivativo do tweet do Fed, como um derivativo da função da decisão de um burocrata, de um político, de uma escolha.
E hoje eu durmo com meu patrimônio protegido pelas leis inquebráveis da física e da matemática. Então, enfim. Se a Refúgio Bitcoin criar uma igreja, você vai ser o pastor dela, né? Vamos passar aqui para o Seiji, que ele queria dar uma palavrinha. Muito boa essa dúvida. Eu acho que é uma dúvida que realmente fica na cabeça de todos que têm interesse em aprender. E uma maneira possível, de várias, é falar da concepção imaculada do Bitcoin. O Bitcoin ele começou com uma ideia que foi publicada de maneira aberta para ser desenvolvida, e a partir daí qualquer pessoa que tivesse interesse em participar do sistema poderia começar a fazer o processo de mineração e receber as recompensas. Isso é completamente diferente do processo que a gente vê com as criptos, as altcoins, em que eu posso falar, vamos fazer então 1 bilhão. Diego, vamos criar aí um token, a gente vai fazer 1 bilhão de tokens, vamos deixar 10% reservado apenas para nós dois, 90% a gente coloca, 90% fica reservado, coloca 10% em circulação, e com um grupo de pessoas, a gente chama Carol, Kaká, a gente consegue fazer uma manipulação de preço a ponto de levantar esse token, esse 10% num livro de ordens muito fino, a gente consegue manter isso aí mais ou menos na faixa de $1. Puxa, se agora a gente fez valer esse token $1, como tivemos aí criados do nada 1 bilhão de tokens, agora a gente tem pelo menos de maneira nominal aí 90% desse market cap de 1 bilhão. Então a gente vê muito esse tipo de problema, mas é mais ou menos isso que nós vemos também no mercado de ações. As pessoas cada vez mais têm menos interesse em investir em boas empresas, por uma análise fundamentalista, e você vê empresas meme companies, né? Então, no mercado americano, principalmente, você compra empresas que não têm valor, mas justamente como você consegue organizar um grupo, você consegue levantar. Então, você pode pesquisar pelas meme stocks. Nós estamos vivendo hoje uma situação em que todo mundo está sendo obrigado a investir. Você é dentista, você é arquiteto, você não quer saber de nada disso, mas você é obrigado a ficar horas e horas assistindo canal de YouTube, assistindo podcast, de pessoas falando de mercado de ações. Por quê? Porque você sabe, o salário que você recebe, você não pode deixar ele guardado. Ele não serve como reserva de valor, ele não serve para garantir o seu futuro. Então, é possível sim você especular, fazer trade, pode fazer, entrar em diferentes corretoras, comprar e tentar vender a um preço maior, sabendo que você está em desvantagem por uma série de fatores, a gente pode falar depois, mas basicamente, para você dormir tranquilo, você realmente precisa de um tipo de propriedade que é a propriedade única que apenas o Bitcoin pode te fornecer. Esse aqui é apenas o primeiro passo, tem que ir muito mais atrás, continuar o estudo, para realmente ficar bem clara essa distinção. Boa. A gente tem poucos minutos agora aqui e eu queria falar sobre justamente como que a gente ensina esses fundamentos para as pessoas, como que vocês abordam isso para as pessoas, e o nosso painel é evangelização e educação, sem parecer aquele cara assim completamente bitolado, né? Que o pessoal olha e fala assim, nossa, mas esse maluco só sabe falar de Bitcoin, esse maximalista tóxico. Então, assim, é legal, é muito legal, né? Talvez se não fosse o maximalismo tóxico, as meninas não teriam saído das criptomoedas, né? Só que, às vezes é meio chato para algumas pessoas e elas se afastam exatamente por conta desse processo de evangelização que o pessoal não sabe como lidar. Então, como que vocês diriam, assim, boas práticas para a galera que está aqui, de repente, não sair falando, ei, você tem que investir em Bitcoin, porque seu dinheiro vai ruir, e o cara vai falar assim, mano, esse maluco, como é que vocês fariam isso? Eu levo muito stay humble, stack sats, se mantenha humilde, acumule satoshis, para tudo, assim, até na hora de educar. Porque para você educar e para você aprender, você precisa de humildade, você precisa rever conceitos, rever crenças, e fazer uma pessoa rever crenças sobre dinheiro, sobre economia, sobre o que ela vem fazendo com o dinheiro desde que ela nasceu, isso demora. Às vezes não é num primeiro contato. Quantas pessoas aqui já não entraram em contato com Bitcoin há muito tempo antes e só foi entrar na toca do coelho na 10ª vez, na 5ª vez, ou nunca vai entrar na toca do coelho? Porque cada pessoa tem o seu momento. E também exige de quem está ajudando aquela pessoa a aprender sobre o Bitcoin humildade
para que também não gere uma provocação. E aí eu acho que aí entra o have fun, stay poor, né? Às vezes a gente se irrita, tipo, então fica aí com as tuas fiats, fica com as tuas ações, com as tuas ideias de investimento, e a gente se irrita e não consegue ajudar as pessoas a conectarem os próprios pontos, porque, como a Cacá falou, o processo é individual. Então, a gente precisa dar esses pontos, esse cenário, para que a pessoa conecte da melhor forma que ela conseguir, porque Bitcoin nos faz aprender sobre matemática, economia, leis, energia, milhares de coisas, programação, e para a maioria das pessoas são universos completamente desconexos. E para entrar na toca do coelho e enxergar tudo isso que a gente está vendo, o Bitcoin como essa solução para tudo, né? Fix the money, fix the world, a gente precisa ter paciência, mas ao mesmo tempo entender que é um processo que vai demorar um pouco de tempo e jogar esses pontos para que as pessoas conectem por si mesmas. Porque se a gente tentar conectar por elas, elas se afastam, porque se assustam. Eu acho que esse é o movimento que eu vejo, as pessoas se assustam com o Bitcoin, porque ou acham que é algo muito bom para ser verdade, porque a gente fala de como se fosse uma religião, como se fosse uma seita. E acho que aos poucos as pessoas começam a baixar a guarda, começam a rever crenças, e é um processo de longo prazo mesmo. Até de acordo com o que a Carol falou, eu acho que uma afirmação no mundo bitcoinheiro que pode parecer presunçosa para quem está de fora, que requer uma pequena explicação, é de que o Bitcoin é um buraco negro que, como um buraco negro atrai aos corpos de maior densidade, há um boato que diz que o Bitcoin é um buraco negro que atrai as pessoas de maior densidade intelectual, e não é nenhuma habilidade especial nossa. Primeiro, a gente teve que esquecer tudo que a gente aprendeu na faculdade. Tenha você estudado numa faculdade de ponta, tenha você entendido tudo sobre economia, tenha o Charter CFA. Você pode não entender o dinheiro da mesma forma. Chamar moeda de dinheiro, não entender o que faz um, o que faz outro. Então você precisa primeiro despedir, exercício de humildade. Você não vai entender Bitcoin se não for humilde. E depois você tem que exercer a sua curiosidade de reaprender tudo de novo. Então é uma jornada que normalmente você ou nem começa porque é arrogante, taxa como commodity e deu, ou você, aquele desaprendizado começa a te doer e você não quer mais saber daquilo. Então, se você percorreu a jornada do Bitcoin, é provável que você tenha sido muito humilde em algum momento para entender que a sua visão de mundo era uma visão inadequada, cheia de ruído construído nas últimas décadas que você nem tinha se dado conta, e que você, além disso, resolveu dar chance para o que pode ser uma oportunidade da gente reorganizar o mundo. Então, com o tempo, você entende que sim, está reunido, como o Arata falou no começo, com os bitcoinheiros, está perto de uma massa intelectual que está prestando atenção, que se despiu, que foi humilde e que correu atrás. E assim, né, é que também está jogando todas as fichas naquilo, que a gente estudou e tem a consciência de que o potencial de dar certo é 99,99, mas pode dar errado. E daí você também joga todas as suas fichas naquilo, só naquilo, e fica assim, cara, se der merda, deu, e é isso aí, vida que segue, né? E muita gente não tem essa visão, né? A galera quer sempre estar apoiada em alguma coisa que possa ser fixo e que ela não precise se preocupar. Só que daí entra no outro ponto que você não olha para o preço daquilo, né? Não olha se ele vai dar errado no aspecto monetário, talvez no filosófico ou alguma coisa assim, mas é aquela que o pessoal até fala, né? Pô, se o Bitcoin der errado é porque tudo deu. Então, é a nossa última chance, assim, última e única, acredito. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Seiti? Eu gostei de um ponto muito importante que você trouxe, que é como não ser essa pessoa bitolada, o chato, que qualquer hora quer colocar Bitcoin no meio da conversa. Isso também vai ser muito natural na jornada de muita gente que começa a estudar e fica empolgada e quer também compartilhar isso. É natural do ser humano querer compartilhar o que é bom. Agora, sempre leve em conta o fato de que você pode deixar uma água em cima da mesa, mas você nunca pode forçar ninguém a beber. E se a pessoa não bebe, não adianta ficar com raiva dela. São poucas as pessoas que podem ter liberdade. A maior parte das pessoas não está preparada para ter liberdade. Porque ter liberdade significa ter responsabilidade. Significa dedicar horas para estudar e arcar com as consequências.
A maior parte das pessoas que você encontra na rua que não estão aqui, elas querem viver no modo NPC. É o cara que não quer saber de nada, ele segue a narrativa, ele fala assim, bom, Bitcoin é uma coisa estranha, eu não quero saber. Se você for na rua e pegar a tua carteira e falar, oi, gente, eu estou dando Bitcoin de graça, você quer? Você vai ver que muitas pessoas vão olhar para você e falar, não quero. Tem um vídeo que está circulando agora, alguém fez isso na Inglaterra, e teve gente com as mais diferentes respostas, falando, não, eu prefiro Ethereum. Teve gente que falou, não, mas isso aí ferve o oceano. Então, as pessoas têm uma série de preconceitos e não têm interesse. Não adianta você tentar pegar essa pessoa à força para fazer ela entender algo. A maior parte das pessoas não está preparada para ter a liberdade e a soberania que o Bitcoin nos oferece. É assim. Boa. Bom, vi que ligaram a luz aqui, já é para a gente sair, como é que é? Mas só para finalizar, a gente ainda tem mais alguns minutinhos e você falou muito sobre liberdade é responsabilidade. Só que você não pode forçar as pessoas a nada, né? E eu vejo assim que, por exemplo, a gente está num ambiente muito modulador, assim, né? A gente está numa bolha e a cada vez que alguém entra nessa bolha, ela vai sendo modulada pelas pessoas que ela admira ou que ela acompanha. Então, todo mundo aqui está aqui por um motivo e porque gosta do Bitcoin ou ouviu falar, ou o amigo convidou e acha legal, sei lá. Mas se for uma pessoa que tem vieses completamente diferentes, ela não estaria aqui, nem nós estaríamos aqui. E é muito complicado a gente falar para fora da bolha, né? Porque a gente está falando para a bolha. Agora, imagina se fosse aqui várias pessoas que não conhecem nada. E a gente ter que explicar que o Bitcoin, por exemplo, não é ruim para o meio ambiente. Então, existem muitos FUDs, né? Que eles são... e a gente passa por eles o tempo inteiro, nunca vai acabar. E como é que vocês lidam com esses FUDs e... para falar mesmo para fora da bolha? Porque tem uma hora que, honestamente, para mim fica chato falar que não é, mas a nossa bolha entende, e a bolha de fora, né? Vocês podem dar uma palavrinha sobre isso para a gente caminhar para o final, por favor? Eu acho que a realidade ela é implacável. Tudo o que foi criticado do Bitcoin, ou que alguém... A gente está vendo um exemplo agora que está acontecendo, né? O Sam da FTX criticou o Bitcoin, disse que ele nunca seria uma rede de pagamentos e agora está tendo um problema na exchange dele. Fiquei triste com essa coisa da FTX. Quantos exemplos a gente não vê de pessoas que falaram mal do Bitcoin ou perpetuaram um FUD e daqui a pouco morderam a língua e o Bitcoin se mostrou justamente o contrário do que eles estavam comentando, falando. Eu acho que um ponto é esclarecer, que é o que a gente estava falando, educar, que é o que a gente pode fazer, e a realidade vai se encarregar do resto. E eu acho que Bitcoin é o que me mantém otimista. Vocês estavam falando sobre responsabilidade, esse despertar que acontece quando a gente descobre, estuda e se aprofunda no Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é uma das únicas coisas que me mantém otimista com o futuro. Então, eu acho que quanto mais pessoas otimistas enxergando o Bitcoin como essa boia salva-vida que pode ajudar a gente a construir mais coisas legais para o futuro, mais as pessoas vão se educar, vão querer consumir, e esses foods eles vão perdendo força, como já perderam no passado. É que o Bitcoin é inevitável, né? Então, sempre alguém vai cair na toca do coelho ou então vai ser fisgada por ela, né? E vai esclarecer algum food, né? É doido que quando surge um food assim muito forte, surgem várias pessoas com vários artigos trazendo, rebatendo e aos pouquinhos vai sendo esclarecido para a mídia, por exemplo. Tem uma lei, Madu, que diz que a energia para você criar um food destruidor versus a energia para desconstruir esse food criado é numa proporção de milhares de vezes maior energia para você consertar o food do que para criá-lo. Então, às vezes, a gente pode perder muita energia tentando desconstruir um food, quando você pode criar uns frameworks mentais que tem me ajudado. Por exemplo, eu não tento falar exatamente com fora da bolha, eu tento falar com os leões que estão por aí. Porque a gente precisa de gente disposta a redefinir o que é dinheiro e, para isso, redefinir várias outras coisas. A própria forma como a gente vai se organizar. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai topar, não é qualquer um que vai entender, não é qualquer um que vai ter a responsabilidade. Pega meu like. Então, é uma tese que o Leta defende. Adoção seletiva, darwinismo puro, mecanismo de transferência de riqueza justo, de quem o entende, de quem não entende para quem o entende. Quem não o entendeu vai passar dinheiro para quem o entendeu
primeiro. Então, hoje, a cotação do Bitcoin, ela faz o tracking de quem tem mais dinheiro do que você, mas o entende menos do que você. Com o tempo, as pessoas vão ganhar o seu conhecimento e você vai ganhar o dinheiro delas. Agora, não é qualquer um que vai topar participar disso. Eventualmente, a gente tem uma estatística de que 1 em cada 10 ou 100 vão participar da briga e eu estou feliz com eles. Boa, boa. É bom você jogar isso aí para os amigos de vocês. Ó, cara, se você não entrar agora, eu vou pegar o seu dinheiro aí e tal, né? Ele tá pouco se fudendo pro seu conhecimento. Ele não tá nem aí, só quer saber de dinheiro mesmo, né? Aí você fala que você pega o dinheiro dele, talvez ele olhe pro Bitcoin de alguma maneira. Mas, pessoal, a gente tem agora 4 minutos. E esses 4 minutos dá certinho um para cada um. Para vocês darem uma palavrinha final pro pessoal, pra gente se despedir. E vocês ficarem com o resto da conferência. Pode começar, Seiji. Eu vou fazer um comentário rápido do FUD. Vocês viram nas recentes eleições como é que as pessoas se polarizam. Vocês viram na questão de imunização como é que as pessoas se polarizam. Então, na questão de FUD, você também tem que estar muito atento se a pessoa com quem você está conversando, a gente está aqui dentro do contexto do painel de educação, se a pessoa realmente está interessada, com uma genuína curiosidade intelectual em aprender, ou se ela está te fazendo perguntas apenas para te provocar, porque realmente você está aí desperdiçando a sua energia que você poderia usar criando coisas boas. Então, é só um comentário rápido sobre o FUD. Agora, como palavra final, agradeço novamente, maravilhoso evento. Hoje, para quem estava bem no comecinho, vocês escutaram o José Arthur, falou que ele ganhou, algum conhecido dele ganhou 17% em 15 minutos e muitas pessoas ficaram, uau! Eu vou fazer até uma proposta. Quem tiver interesse pode ganhar aproximadamente aí 5% em 1 minuto, falando comigo. Como é que é? Se vocês tiverem Bitcoin em Lightning e quiserem vender para mim, a gente vai olhar a cotação atual do mercado e, em cima da cotação que a gente encontrar no Google, eu terei interesse em comprar de vocês o Bitcoin de vocês, para vocês passarem para mim, a gente faz um peer-to-peer, e eu pago 5% a mais nessa transação aí de 1 minuto, porque para mim eu vejo um enorme valor, e quem quiser a gente se encontra aí, eu explico mais detalhes, o motivo pelo qual eu vejo um enorme valor no Bitcoin. Boa. Eu queria agradecer a todos vocês e dizer que se o Bitcoin falhar, esse é o menor dos nossos problemas. O Bitcoin é uma ferramenta de liberação, é a nossa carta magna dos direitos básicos que a gente tem. Eventualmente ele vai definir a nossa propriedade, que é a base do contrato social, é que cada um possa ter alguma coisa para chamar de seu. Isso é tão primitivo que até animais na natureza conseguem entender, e é o Bitcoin que nos garante isso como sociedade, uma propriedade incorruptível e nos torna otimistas. Então, uma causa pela qual vale a ser vivida, entenda porque ele vai além do seu portfólio, coloque o seu coração nisso, cuide do Bitcoin, que eventualmente ele vai cuidar de você. Então. Boa. Meninas, por favor. Eu diria que, por mais que nem todo mundo entenda o Bitcoin, todo mundo precisa do Bitcoin, só ainda não sabe. Então, eu acho que todo mundo que está aqui vai multiplicar essa ideia e aos pouquinhos isso vai se acomodando, se disseminando, as pessoas entendendo cada vez melhor e enxergando o porquê delas precisarem do Bitcoin. Elas só não sabem ainda que precisam. Então, obrigada a todo mundo que está aqui. É muito legal estar numa conferência Bitcoin Only no Brasil. É incrível, estou muito feliz. Parabéns a todo mundo que está organizando e obrigada por esse painel. Carol. Cacá. Gente, vocês têm nomes muito parecidos, tá? Pra mim é tudo a mesma coisa. Esses dias teve um seguidor que comentou abaixo de um vídeo no YouTube: ah, vocês são duas, eu achei que era a mesma pessoa. Acontece. Perdão aí, viu? Incrível estar aqui nesse evento, estou muito feliz. A gente que produz conteúdo e está sempre nas redes e se comunica sempre online, então é muito legal estar num evento presencial, trocando conhecimento e olhando para cada um de vocês. Eu espero que daqui a pouquinho a gente se encontre aqui nos corredores, se conheça. Acredito que tem seguidores nossos aqui, a gente vai adorar conhecer vocês pessoalmente, trocar uma ideia. E incrível essa conferência, como a Carol falou, Bitcoiner, a primeira no Brasil. Espero que aconteçam ainda muitas e continue acumulando satoshis. E valeu! Tchau.